Voltamos a apresentar Rio Grandina Repórter. Três horas, 2 minutos, temperatura de 22 graus. Atenção, ouvintes. Na sequência do programa Rio Grandina Repórter, vamos falar de adoção no Brasil. Como vencer a burocracia? Estaremos explicando tudo sobre isso. Em seguida, o contato com Porto Alegre com a doutora Luciane Faraco, advogada especialista em direito civil, direito constitucional, de família, sucessões e curadora especial. Inventariante nas varas de família de Porto Alegre desde 1999. Portanto, estamos em contato com a doutora Luciane Faraco, advogada especialista em direito civil, direito constitucional de família. Doutora Luciane Faraco, aqui, repórter Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Oliveira. Boa tarde, ouvintes. Estamos ligando para obter informações como as famílias devem fazer para vencer a burocracia da adoção no Brasil, doutora Luciane Faraco. Bom, os fatores que geram esse sentimento das pessoas, sentimento real, na verdade, do quanto é moroso um processo de adoção, ele decorre de vários fatores, né? Mas as famílias, assim, ao proceder, o modo como proceder, o primeiro passo é se dirigir ao foro, que é a casa do judiciário da cidade onde residem, munidos de um comprovante de residência e documento de identificação, para a pessoa, então, dar entrada no processo de adoção. Quando ela faz isso, ela no mesmo momento preenche um formulário onde ela vai restringir, colocar as características que ela pretende do adotando, né? E esse, sim, o fato da pessoa colocar essas características e algumas restrições também é um dos fatores que depois implica até a demora no processo de adoção, porque ela vai ser inscrita num cadastro nacional de adoção, onde para ela encontrar a criança que ela quer, ela tem que unir esses dois fatores, assim, o lugar, a colocação dela nessa fila do cadastro de adoção e encontrar a criança com as características que ela aportou no formulário, né? Ok. Amanhã, dia 25 de maio, Dia Nacional da Adoção, apesar dos desejos de muitas pessoas em adotar crianças, o processo esbarra na burocracia, quanto nas incompatibilidades entre os candidatos a pais e os menores à espera de uma família. Tem essa questão toda que a senhora estava falando da incompatibilidade. Tem essa questão, como eu disse, que é um dos fatores, né? Nós temos outro que é a realidade nacional, que embora a gente tenha um número quase de 40 mil crianças em abrigos, desses 40 mil, apenas 15%, que é em torno de 5.500, estão aptas à adoção, porque a criança, o fato dela estar num abrigo não quer dizer que ela está apta à adoção, né? Porque ela tem que, para estar apta à adoção, os pais dela têm que ser falecidos ou desconhecidos, ou ela tem que passar por um processo de destituição do poder familiar dos pais, ou tem que ter o consentimento dos pais. Mas existe um processo que pela legislação deveria demorar no máximo 2 anos, que é para deixar essa criança apta à adoção. Mas como esse processo, por vezes, demora mais, ele acaba deixando essas crianças em situação irregular, não pronta para adoção, mas num lar, num abrigo, né? Eu não entendi muito bem, a senhora citou aí cerca de 40 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos e apenas 5.500 estão habilitadas para adoção, representa 15% do total. Ou apenas, aí que eu não entendi, ou apenas 1 em cada 7 meninos e meninas, entendi,
Então, na mesma relação, esse 15% representa que 1 em cada 7 meninos ou 1 em cada 7 meninas estão em condições de serem adotadas, doutora Luciana? Isso. Acontece que tem crianças que, embora eles estejam nos abrigos, crianças e adolescentes, eles ainda não estão aptos à adoção, justamente porque eles têm que estar reconhecido a desconstituição do vínculo deles com a família de origem, né? Apenas quando a criança ou adolescente está com isso reconhecido judicialmente é que ele está apto à adoção. Aí, então, ele também entra no Cadastro Nacional de Adoção, né? Assim como os pretendentes, a criança ou adolescente tem que ter essas condições para entrar. Bem, a Lei Nacional de Adoção, e eu vou provocar o seu comentário a respeito da Lei Nacional de Adoção, me parece que ela é um tanto conservadora, porque ela enfatiza que devem ser esgotadas todas as possibilidades de reintegração da criança com a família. Será que isso aí não está entravando, reduzindo a possibilidade de mais adoções no país? Olha, a minha opinião a respeito, eu acredito que sim, eu acho que tem uma participação nisso. Porém, a gente tem que flexibilizar esse entendimento, até esse sentimento de que é só a legislação que torna o processo tão burocrático, porque ao mesmo tempo ele é um processo delicado e ele tem que ser revestido das garantias formais, processuais e constitucionais, porque nós tivemos notícia recente no país até de casos de crianças que foram dadas em adoção e adotadas, sendo que os pais disseram que não consentiram com isso e que sequer tinham conhecimento disso. Então, tem que se atentar a isso, que esse processo também de deixar a criança apta à adoção, embora ele tenha que ser mais célere, ele tem que ter um formalismo até para a gente evitar situações como essa, porque afinal de contas, tudo que mais se preserva na questão é o interesse do menor, né? Então, daqui a pouco também tu fazer um processo de desvinculação dele da família de origem quando não é isso, diferente, claro, de crianças que se tem conhecimento desde já que os pais são falecidos ou que foram abandonadas pelos pais, ou mesmo quando os pais dão consentimento para adoção, né? Sim. Margem de segurança de 2 anos? 2 anos é o prazo fixado por lei, mas vou te dizer que esse processo de regularização da criança, por vezes, demora mais. E não é raro que ele demore mais que 2 anos, né? E o tempo de espera na fila de adoção, esse não tem como precisar, porque, como eu falei no início, assim, a gente tem que fazer uma conjugação dos 2 fatores. A colocação da pessoa na fila, ou seja, o lugar em que a pessoa está na fila, até o encontro da criança com as características que ela quer. Quanto mais a pessoa restringe as características da criança que ela quer, provavelmente mais tempo ela vai ficar na fila, né? A gente tem uma realidade hoje, por exemplo, quem flexibiliza e adota irmãos tem chance de conseguir um encontro com a criança mais rápido. Bem, alguns ficam na fila e chegam à maioridade, doutora? Essa é outra realidade que não se pode negar, até em função dessa demora do processo de aptidão da criança. Às vezes a criança chega aos 18 anos sem ter conseguido estar apta à adoção, né? E a gente sabe que quanto maior a criança vai ficando, menos chance ela tem de ser adotada, né? Porque a preferência sempre é por bebês ou crianças em tenra idade, né? Bem, além dos 40 mil menores e adolescentes, crianças e adolescentes na fila que estão nos abrigos, temos cerca de 30 mil casais na fila da adoção no país? Isso, aproximadamente isso. Ok. Bem, vamos mudar um pouquinho o rumo, depois a gente termina com essa questão da adoção, com alguns detalhes a mais. Nos faça um comentário sobre a necessidade de curadores para pessoas acima de 18 anos que estão em alguma iniquidade ou alguma vulnerabilidade que precisam da figura do curador, doutora? Não, nós temos que a adoção, quem pode ser adotado são crianças e adolescentes com até 18 anos. Isso. A data do pedido da adoção, né? Naquelas condições que eu já referi, cujos pais forem falecidos, desconhecidos, enfim. Os maiores de 18 anos também podem ser adotados. Nesse caso, o processo de adoção é outro rito, ele segue
outra forma de processo. Mas o importante saber é o seguinte, ó, a criança, a partir dos 12 anos, ela é ouvida com relação à vontade dela, de querer ou não ser adotada. Sim. Especialmente, obviamente, se nós estamos falando de um adolescente a partir dos 18 anos, mais ainda a vontade dele vai ser considerada. Mas o que acontece nesse caso, e a gente vê ser comum às vezes, um companheiro tem um filho e fica com a guarda desse filho numa separação e o pai ou a mãe do outro lado desaparece, some. E aquele filho acaba sendo criado pelo novo companheiro ou pela nova companheira como se filho fosse. E nesse tipo de processo, até se busca encontrar a mãe biológica ou o pai biológico para ver se ele consente em um novo companheiro adotar o maior de 18 anos, que está manifestando essa vontade de querer ser adotado por aquele com quem ele se identificou como pai ou mãe a vida inteira, né? Nesse caso, como nós estamos falando de uma ação de Estado da pessoa, é importante, assim, ó, a pessoa vai ter que ter a figura de um curador no processo para representar como se fosse a vontade daquele pai ou daquela mãe que não veio no processo dizer que dá o filho em adoção. Normalmente, o trabalho desse curador vai ser fazer uma análise, assim, como fiscal da situação, de que aquela pessoa de 18 anos realmente enxerga quem está querendo adotar ele como pai ou mãe e, na maioria dos casos, consente com a adoção, né? Mas é nesse caso que surge a figura do curador, só quando nós estamos falando de uma adoção de um maior de 18 anos. Doutora Luciana Faraco, está surgindo mais um tipo de candidato para serem adotantes. Casais do mesmo sexo, como a senhora vê essa questão? Essa questão, ela está, graças a Deus, ela está ficando tranquila na nossa realidade judicial, porque efetivamente não existe razão mais para esse tipo de restrição na realidade da nossa sociedade. Então, o direito ele tem que abarcar essas situações que ele serve justamente para isso, né? Para regularizar situações que ainda não estão regulares no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico, mas que são situações que existem na sociedade. Então, esse tipo de restrição, hoje em dia, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde a nossa posição do judiciário é extremamente avançada, as pessoas não esbarram mais nesse entrave, por ser um casal do mesmo sexo, não poder adotar, né? Muito bem. Em Porto Alegre, candidatos a adotar devem se dirigir ao Fórum Central de Porto Alegre? Exatamente, ao Fórum Central, no 10º andar, tem o 2º Juizado da Infância e da Juventude, e a pessoa, o residente domiciliado em Porto Alegre deve procurar esse local. A criança adotada perde o vínculo jurídico com os pais biológicos? Perde totalmente o vínculo jurídico com os pais biológicos. Sim. Qualquer pessoa tem acesso aos dados de um processo de adoção? Não, o processo de adoção ele tramita em segredo de justiça e só as partes interessadas é que têm acesso. Mas o adotado, no futuro, né, sendo maior de 18 anos e quiser acessar os autos desse processo, ele consegue, ou mesmo antes, se tiver uma justificativa necessária para tanto. Criança com pais vivos, depende do consentimento deles, não? Foi como eu falei, as hipóteses são as seguintes. Se os pais consentirem, é um procedimento mais fácil. Mas tem a hipótese também deles não consentirem, mas eles terem sido destituídos do poder familiar, ou seja, através de um processo judicial, ter se concluído que eles não têm condições de educarem aquela criança e de terem aquela criança com eles. Então, nesse caso, existe uma determinação judicial que a criança saia daquela família de origem e da guarda e da tutela dos pais biológicos. A família biológica pode conseguir seu filho de volta depois da adoção? Não, a família biológica não pode. O que pode é que os pais que adotaram, eles sofrem eles têm a mesma obrigação dos pais biológicos. A partir do momento que eles adotam uma criança, eles têm que zelar por ela da mesma forma como os pais biológicos, porque se não fizerem, eles também podem sofrer um processo
de perda do poder familiar sobre essa criança que eles adotaram. Então a adoção é irrevogável, não? Exatamente. Isso, muito bem. Algumas dúvidas aqui, as pessoas estão acompanhando atentamente essa questão da adoção no nosso país e candidatos, temos também crianças candidatas aqui nos nossos abrigos. Aí em Porto Alegre, uma cidade com 2 milhões de habitantes, a região metropolitana com seus quase 3 milhões de habitantes, a metade da população vive por aí, nestas cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Tem muita gente aí, muitas crianças e adolescentes na situação de adoção, doutora Luciana Faraco. Temos bastante, sim. A realidade aqui é bem grande. Obviamente, assim, considerando os níveis nacionais, nós não estamos no topo, mas é bem grande, sim. E a procura aqui também é bem grande. Até é comum a gente ver amigos, pessoas que frequentam, reclamarem por estarem na fila e por estarem à espera de uma criança para adotar. Hoje em dia, acho até que isso é muito mais divulgado pelas pessoas, né, do que antigamente. Antigamente existia todo um sigilo nisso, em quem queria adotar. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas falam e é bem mais factível isso na nossa sociedade. Bem, eu vou entrar aqui numa questão delicada, mas não poderia deixar de puxar esta questão. Quase 2/3 das crianças e adolescentes disponíveis para adoção é composta por afrodescendentes. Porém, a maioria dos candidatos a pais querem crianças brancas. E esta exigência é ainda maior no sul do Brasil. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, 47,8% dos futuros pais da região sul dizem aceitar apenas crianças brancas. Índice que cai para 33% na região sudeste e 18% na região centro-oeste. O seu comentário, doutora Luciana Faraco. Justamente como eu já referi, isso é uma verdade, isso é uma realidade. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, essa exigência dos pretendentes à adoção, né, de que as crianças tenham menos de 1 ano de idade, sejam meninas, loiras, brancas. Obviamente, como eu disse, assim, todas essas restrições que as pessoas colocam as faz ficar mais tempo na fila e cada vez mais distantes da realidade da adoção, né? Obviamente que quem não coloca esse tipo de restrição tem muito mais acesso, porque as crianças na fila de adoção são, sim, a maioria delas, crianças com mais de 1 ano de idade. Nós temos um percentual maior de afrodescendentes, mas o fato é que aqui na região sul, principalmente, essas restrições existem e elas são uma das causas até da demora da adoção, né? À medida que o Brasil fica mais mestiço na região sudeste e centro-oeste, o índice cai. Isso é notório, né? Sim, com certeza. Com certeza. Aqui até em função da nossa imigração, predominantemente italiana e alemã, existe essa realidade e das pessoas acharem que tem que ter um filho com características mais parecidas fisicamente deles, né? O que, infelizmente, é uma realidade que é ruim tanto para quem pretende adotar o filho como para as crianças que estão na fila da adoção, né? Infelizmente, a gente sabe daquela brincadeira de mau gosto na festa, no encontro social. A doutora Luciane Faraco sabe disso. Quando a criança adotada não é muito parecida com o casal, aquela brincadeira, depois que o cara já está meio passado da bebida, chega para o casal e diz, quem é que foi que pulou a cerca aí, né? É chato isso. Mas essa é uma realidade, né, doutor? É uma realidade. Infelizmente. É uma infeliz realidade, né? Que cada vez mais até eu acho que a gente tem que rebater isso, porque o sentimento mundial atual é de que as famílias se formam hoje predominantemente em razão do afeto, né? E o afeto, ele não é pautado pela descendência, pela cor, pelo cabelo, né? O afeto, ele é pautado pela troca de cuidado, de assistência material também,
né? Então, isso aí é todo o sentimento mundial. As famílias hoje em dia se formam e caminham para essa realidade, né? Por isso que cada vez mais quando a gente vê essa restrição das pessoas, é um sentimento muito triste, né? Porque tem tanta criança que tudo que eles querem é um lar e um pai e uma mãe, né? Isso. Então, realmente, isso é uma realidade muito triste. Muito triste. Muito triste. Lamentavelmente. É. Bem, doutora Luciane, estou percebendo aqui, pelos índices, que as meninas têm mais facilidades de serem adotadas, né? Mais que os meninos. 60% dos pretendentes declaram ser indiferentes em relação a sexo, porém, 33% querem exclusivamente meninas. Ante 9,6% para os garotos. Os garotos estão levando menos vantagem aqui nessa preferência dos casais, doutora Luciane. É verdade. Isso é uma realidade e já há bastante tempo, né? A preferência das pessoas é, sim, por meninas. E, como eu disse, por meninas com menos de 1 ano de idade, loirinhas, branquinhas, essa é a realidade mesmo. Ok, para encerrar, brasileiros fora do país podem adotar? Podem adotar. Brasileiros fora do país podem adotar, só que nesse caso, eles vão ser, o procedimento a ser adotado é da adoção internacional, que tem umas exigências mais particulares, né? E também uma resistência um pouco maior. Ela tem, claro que não vai deixar de acontecer, mas o processo vai ser ainda mais cauteloso em função de que a criança vai passar a residir fora do país junto com os pais, né? Então, na verdade, existe um estágio que se fala no processo de adoção, que é o estágio de convivência, que é onde vai se avaliar se a criança vai estar bem adaptada, como é que foi o entrosamento entre os pais e a criança. Esse estágio, na hipótese da adoção internacional, ele é limitado em 30 dias e deve ocorrer aqui no Brasil, né? Mas então, passado ele, a realidade da criança vai ser longe. Por isso, o processo de adoção, então, vai ser o internacional, onde as regras são diferentes e mais específicas do que o processo da adoção nacional. Última pergunta, doutora Luciane Faraco. Estrangeiros residentes no Brasil podem adotar? Podem. Nesse caso, ao inverso do que eu acabei de falar, os estrangeiros residentes no Brasil, é exigido deles apenas que tenham um visto de permanência e, nesse caso, então, eles farão a adoção através do processo nacional, do processo brasileiro de adoção e não do internacional. Muito bem. Olha, conversamos com a doutora Luciane Faraco, especialista em Direito Civil, Direito Constitucional de Família, sucessões e curadora especial, inventariante nas varas de família de Porto Alegre desde 1999, destacando aqui Dia Nacional da Adoção, que será celebrado amanhã, dia 25 de maio. Oxalá, talvez comemorado também. Eu acho que vamos comemorar. Acho que não devemos celebrar, devemos comemorar. Celebrar os tristes índices de crianças abandonadas neste país. E comemorar, doutora Luciana, em nome de todas as crianças adotadas e todas as famílias que adotaram, não é? Com certeza. Que, como eu disse, tudo que essas crianças querem, merecem, é um lar, é uma família que as acolha. E tanta gente querendo desfrutar do prazer que é de ser pai e mãe, está aí uma boa oportunidade. Como eu disse, o que une as pessoas são os vínculos de afeto. Perfeito. Muito obrigado, doutora Luciane Faraco. Boa tarde. Boa tarde.